O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Marlene, senta do lado da Roberta. Nós temos hoje, na nossa primeira leitura, o capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios, um tema que São Paulo trata a fim de não escandalizarmos aquelas pessoas que são fracas na fé. Porque a gente sabe que existem pessoas que atingiram um certo grau de maturidade, não que compreendam tudo, mas atingiram um certo grau de maturidade na fé, e pelo fato de professar uma fé madura, às vezes acaba escandalizando até o próximo que ainda não tem uma fé alicerçada. Então São Paulo trata de um tema conflitante no seu tempo, que diz com relação à carne que era sacrificada aos ídolos, porque tinha algumas pessoas fortes na fé, que para elas não tinha problema, eles não ficavam impressionados ao comer aquela carne que ia ser jogada fora, que era sacrificada aos ídolos, e de repente acabou escandalizando algumas pessoas da comunidade. Mas antes, São Paulo ele começa a leitura fazendo uma observação muito bonita, que eu gostaria de trazer para nós aqui, né?
É claro que, em outras palavras, os 2 primeiros versículos da leitura, que São Paulo ele acaba dizendo, traduzindo para os nossos dias da seguinte forma: nós, hoje, temos o conhecimento sobre muitas coisas. O homem domina a tecnologia, nós dominamos muito bem a ciência, compreendemos os avanços, as técnicas para o exercício, compreendemos muito bem hoje em dia, compreendemos muito bem sobre o comportamento humano, mas sabendo de tudo isso, nós somos frágeis, porque ainda não descobrimos como nos conhecemos. Sabe aquela história de sermos especialistas sobre os outros, em tudo, e sobre as coisas em tudo, mas quando se trata de nós mesmos, nós somos pessoas frustradas, porque nós não conhecemos como nós nos deveríamos conhecer. É a realidade nua e crua da sociedade atual. Sabemos muito, mas somos frustrados quando se trata de nós mesmos. Paulo, ele propõe uma coisa diante disso. Amar a Deus trata-se de ser conhecido por Ele. Sabe o que é bonito quando nós amamos a Deus? É você chegar perante Deus e dizer assim: Senhor, conheça toda a minha vida, do início ao fim, tudo que eu faço, esse sou eu. Não fugir diante de Deus. Quanto mais nós amamos a Deus, mais Ele nos conhece, e quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos. Então Paulo propõe assim: você quer se conhecer melhor? Evitar a frustração na sua vida? Conheça melhor a Deus. É isso que a proposta que São Paulo faz, para depois entrar então no conflito que existe na primeira leitura, né? Qual que é o conflito então? O tal fato de comer a carne sacrificada aos ídolos. Para as pessoas maduras na fé, eles discutiam entre eles e falavam assim, né? Como existe somente um único Deus, não existem outros deuses. Se não existe nenhum outro Deus, não nos pesa nós comermos aquelas carnes que foram sacrificadas, porque se os outros deuses não existem, por que nós vamos desperdiçar aquela carne que está sendo jogada fora? Vamos comer. Então olha a ideia da comunidade, daqueles que acreditavam em Deus, que professavam o Deus único, que tinham profunda fé no Deus único, né? Se existe um único Deus, nós o professamos.